Carta aos Romanos, capítulo de número 5, verso de número 8. É interessante que para achar a carta aos Romanos é bem fácil, né? A gente pega o escritor dela e é só a gente saber de onde ele veio, foi os primeiros que ele quis alertar. Assim como quando a gente recebe Jesus Cristo, os mais próximos são os primeiros que a gente quer falar desse amor maravilhoso e a palavra da salvação de Jesus Cristo. Paulo mandou para os Romanos, é a primeira carta. Diz assim a passagem: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lendo de novo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem coisas que esvaziam a igreja. Tem coisas que, se forem pregadas, assustam o povo. Mas o verdadeiro evangelho, ele não está preocupado em assustar ninguém. O evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, ele quer dar razão e salvação para a pessoa. Então, os que se escandalizam, os que se assustam, é porque ainda não conheceram Jesus Cristo de Nazaré. Não tiveram essas boas novas em sua vida. E é hora de ter, então. Já que as coisas funcionam assim nesse país, nós temos que pregar mais ainda a verdade. Nós temos que falar mais ainda do amor. E se você quer ver um esvaziamento de igreja, você fala de Satanás, do diabo, da serpente, da cobra. Tem gente que nem dorme de noite. Se você for para a palavra que João Batista pregava, é raça de víboras, arrependei-vos. Imagina que o quanto sobra. Mas se você entrar agora aqui nisso aqui, amados, eu pergunto, se você tem medo de morrer, então você por aqui já pega o andamento do culto, e só quem é cheio do Espírito Santo, quem é cheio da palavra de Deus, vai conseguir orar e clamar para que Deus tenha misericórdia daquele que não tem ainda. E eu espero que dentre vós haja muitos cheios do Espírito Santo. Porque uma coisa é dizer, eu tenho o Espírito Santo, mas a palavra de Deus me ensinou a olhar os frutos. Os frutos, tem gente que pensa que é seu filho, a filha ou a familiar está na igreja. Não. Os frutos você tem ganhado alma? É um fruto. Na hora da confusão, você entra na confusão para botar gasolina ou você é o cara que vai apaziguar? Qual é o fruto? Quem está cheio do Espírito Santo pratica os frutos da palavra de Deus, e eu não vou entrar na questão desse ou daquele, porque não é o meu intuito. O meu intuito é falar mesmo de morte. O meu intuito nesta noite é falar de morrer. Morrer mesmo. Nós não podemos passar por esta vida como muitas pessoas que vê a coisa vai explodir, ela vai lá e joga uma toalha molhada em cima. Vai explodir, joga outra toalha molhada. Vai explodir, bota outra toalha molhada e vai empurrando. Aí a gente vai ficando velho, vai crescendo a barriga, a gente vai empurrando com a barriga, que nem a gente diz, vai empurrando com a barriga, né? Mas chega uma hora que não dá mais para tapar o sol com a peneira, amados. Não dá mais. Então nós temos que ter a ciência antes que essas coisas aconteçam. E é isso que Jesus Cristo de Nazaré pregou. Ele veio alertar mais contra as coisas ruins do que falar das boas. Porque das boas ele falando uma só chega, que é ele próprio. Mas as coisas ruins nos atacam de tudo quanto é lado, querendo colocar em nós incertezas, inseguranças e medo.
Agora, se você não responde, mas vai pensando, se querem um título para a pregação, você tem medo de morrer? Só isso. Eu pergunto para você, amada igreja, você tem medo de morrer? E você responde para você. Eu não sou aquele cara que fica dizendo cutuca o irmão, cutuca a irmã, isso aí não é o lance. O lance é você cutucar o teu coração hoje. Se você respondeu para você mesmo que sim, você tem medo de morrer, é um sinal de que você é honesto. Você é honesto. Você foi sincero. O que a Bíblia diz a respeito disso? Se você quiser ver, dá uma folhadinha na palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo de número 2, verso 14. Hebreus 2, 14. Estou procurando junto com você, amado. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vocês viram como é normal ter medo de morrer? A Bíblia fala disso. A Bíblia diz que a humanidade toda era perseguida e angustiada pela morte. Simples assim. Então, se você disse que sim, está correto, você foi honesto. Porque muitas pessoas descartam esse medo. Muitas pessoas dizem, eu não tenho medo de morrer, porque acredita que vai reencarnar e voltar em forma de outra pessoa. E alguns vão além disso, eles descartam o medo de morrer, porque conforme eles podem voltar em um ser superior, ou em algum animal, ou em algum inseto. Por isso que tem tanta borboleta cheia de metamorfose nos dias de hoje. Você entendeu o trocadilho, né? Tem muita lagarta feia ali aparecendo como borboleta depois. O que a Bíblia diz sobre isso? Sim, porque às vezes a gente vê o pessoal do espiritismo batendo de frente com o crente e o crente ficando quieto quando se trata de morrer. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Isso é Hebreus 9, 27, amados. Ao homem está ordenado morrer somente uma vez, e depois que morreu vem o juízo. Muitos acreditam que vão para o túmulo e deixarão simplesmente de existir. Mas Deus colocou a eternidade nos nossos corações. Pelo que sabemos, algo mais para além desta vida. Eu acho que é isso que cutuca bastante a gente, né? Dentro de nós tem alguma coisa que diz que vai ter mais lá na frente. Mas muita gente se pergunta, será que a gente não está perdendo tempo? Será que a gente não está aqui, a gente devia aproveitar tudo que tem direito? Porque a gente mora e vai para o caixão e acabou. A gente simplesmente vai deixar de existir. E não me diga que não tem muita gente desse jeito, né? Tá assim, ó. De gente desse tipo aqui. Então, o que eu posso ir dizendo para vocês? 1 João 3,2 diz, amados, agora, pois, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele,
porque haveremos de vê-lo como ele é. De quem se está falando aqui? De quem se está falando aqui? De Jesus, um salvo. O medo de morrer, se for igual ao medo da amada igreja responder alguma pergunta este ano, misericórdia para a vida de todo mundo. Porque eu vou entrar agora num assunto aqui, que você vai puxar o cinto. Você já entrou num avião? Se não entrou, faz de conta que está entrando num carro, porque na bicicleta não vai dar, que ela não tem, nem a moto. Mas você vai ter que apertar o cinto aí na cadeira, porque vai ter percevejo, vai ter alfinete, vai ter grão de milho, vai ter alguma coisa que vai te incomodar aí. Só que isso que te incomoda tem que sair da tua vida pela palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você não pode ser omisso na face da terra. Você não pode ter medo de dizer o nome do teu Salvador. Qual é o nome do teu Salvador? Jesus. Quem é que enviou Jesus à face da terra? Deus. Quando Jesus subiu, o que ele deixou aqui para nos ajudar? O Espírito Santo. Quando estamos em alguma dificuldade, quem é que em nome de Jesus vem e nos livra do perigo? Os anjos de Deus. Como é que se repreende Satanás e as coisas más da nossa vida? Orando e jejuando em nome de Jesus. Não há mais tempo de ter medo dessas coisas, nem de responder. Nós temos que estar cientes disso. O diabo vem para enganar, roubar e destruir. E o mundo está brincando, ajudando o diabo a enganar. Por isso que Deus mandou o seu Filho amado. Porque a morte reinava por sobre a humanidade, gerando medo. Medo. Saber que a gente vai morrer é complicado, amados. Isso nós temos que admitir. Aqui não tem nenhum super-homem, não tem ninguém de capa aqui, ninguém voa, ninguém faz o avante, né? Pro alto e avante aqui. Porque é todo mundo de carne e osso. Mas morrer é complicado, e a gente pode ter um exemplo assim de que, vamos lá para as alturas agora. Vamos lá para um avião, imagina você num avião agora. Abre a porta e você é obrigado a pular para fora. Você está lá. Se você pular de lá, o que acontece? Morre. Você tem a certeza que se você vai ser obrigado a pular, você vai morrer. Se vai pular, a morte é certa. Não tem o que fazer. Mas, se você estiver na mesma porta, na mesma situação, alguém chegar para você e der para você um paraquedas. Você vai pular, mas você tem uma garantia que você vai chegar lá embaixo bem calminho. Ah, mas eu vou errar a puxadinha da corda. Não precisa, você pode pegar um daqueles que você só solta a mão e ele abre. Está conseguindo se localizar? Você acha que consegue sair da igreja mais forte em nome de Jesus hoje? Porque muitas vezes esse medo é nosso amigo. Porque se a gente não tivesse medo, eu nem ia olhar para cruzar a rua, eu saía daqui correndo. Podia estar passando até um trem ali que eu nem ia me preocupar, eu não teria medo de morrer. Mas o medo é o que me mantém vivo. Mas esse mesmo medo não pode me matar. Você está entendendo? Como cristão, você tem que ser uma pessoa estável. Você tem que ser uma pessoa consciente do que você veio a este mundo para fazer. Porque Deus deu o seu próprio Filho para que você tivesse essa oportunidade, como eu. Porque lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a... Isso aí, tô gostando, agora eu gostei. Agora vocês botaram fora o medo mesmo, né? Pecado é algo tão sério para Deus que Ele sentencia o pecador à morte.
Oh, Deus só quer meu coração. É? Tem certeza? Eu te digo que não. Eu digo que Deus quer que a gente se arrependa dos nossos pecados, aceite Jesus Cristo como seu Filho e nosso Salvador, e a gente comece a praticar as coisas que Deus quer que a gente pratique. Amados. Porque o pecador, aquele que continua pecando, ele vai ganhar o que merece. O seu salário. Você acha que é uma pessoa boa? Não responde. Vamos falar sério. Sem dúvida. Todos nós achamos que sim, somos bons. Eu sou um cara bom. Todos nós vamos dizer isso. O cara faleceu, era o maior picareta, o maior trapelão, o maior bandido que tinha, mas todo mundo vai dizer quando ele morreu, ele é um cara bom. Será? Tem aquela novela que passou, né? Será? Será? Quantas mentiras nós já contamos? Eu disse que você tinha que puxar o cinto aí na cadeira hoje. Quantas mentiras eu e você já contamos? Ou você acha que eu estou fora desse balaio de gato? Você que assiste, só porque está em casa, acha que não está no meio. Vai nessa. Vai vendo, diz uma propaganda. Quantas mentiras nós já contamos? Já roubamos algo, mesmo que por pequeno? Um lápis, uma borracha, uma folha de papel, uma bala, um chiclete. Bom, se nós fizermos essas duas coisas, então nós somos ladrões e mentirosos, pela palavra de Deus. Já usou o nome de Deus em vão? Mesmo que de uma forma bem leviana. Leviana quer dizer leve, assim, né? Exemplo. Oh, meu Deus, mas Jesus! Mas Jesus de novo! Oh, meu Deus! Ou em palavrões. Bom, isso se chama blasfemar. E é algo sério diante de Deus. Você sabia que tem uma promessa de Deus em cima disso? Ele promete que todo aquele que invocar seu santo nome em vão não ficará impune. Promessa de Deus. Eu não vejo os caras falar dessas promessas, gente. Eu não vejo falar dessas promessas. Eu vejo aquela caixinha de promessa. Tem a caixinha de promessa. Deus vai te ajudar, Deus vai te salvar, Deus está cuidando de ti, Deus está cuidando da tua família, Deus te carrega no colo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Tá, mas e as outras promessas? Promessas de justiça. Não, mas Deus vai me dar o que ajuda. Sim, vai dar. Mas vai dar mesmo. Mas de que maneira nós estamos olhando isso? Com medo de morrer? Te lembra que o medo de morrer é o teu melhor amigo. Jesus disse que se olharmos para alguém com luxúria, cometemos adultério em nosso coração. Eu volto lá em cima. Quantas mentiras nós já contamos? Já roubamos algo mesmo que pequeno? Já usamos o nome de Deus em vão? Já olhamos para um homem ou para uma mulher e o nosso coração teve desejo para aquele homem ou para aquela mulher? Bom, esse é um resumo pequeno do nosso caso no tribunal. Sim, porque a gente fez uma leitura. Ao homem, somente uma morte e depois um juízo, um julgamento. Todos os que pregam a verdadeira palavra de Deus estão dizendo: estamos vivendo os últimos tempos. Eu sei que eles dizem isso de lá atrás, mas eu quero te alertar que um dia esse último tempo vai chegar. E Jesus mesmo disse que não sejam pegos desprevenidos.
O Evangelho veio para transformar vidas. O Evangelho veio para salvar. Veio para educar. Porque o Evangelho, através de Jesus Cristo, transmite a vontade de Deus para o ser humano. Simples assim. Então agora nós estamos com o resumo do nosso caso diante do tribunal divino. Ai, Jesus. Nós admitimos ser mentirosos, ladrões, blasfemos e adúlteros de coração. Portanto, no dia do juízo final, de acordo com os 10 mandamentos, seremos culpados ou inocentes? A resposta é que se você morrer nos seus pecados, você tem uma promessa de Deus, de que você irá para o inferno. Eu acho que eu vou fazer essa caixinha. Caixinha de promessa diferenciada. Eu não vejo essa rolando por aí. Amados, eu vejo aquela outra caixinha de promessa. Mas aqui, a resposta é que se nós morrermos nos nossos pecados, nós temos a promessa de Deus de que nós vamos para o inferno. E o salário que nós ganhamos é a nossa própria sentença de morte. E a Bíblia diz que seremos lançados no lago de fogo. Eu disse que a pregação de hoje não era para muito glória. Eu disse que o cinto ia ter que estar apertado ali. Isso que a primeira leitura da palavra de Deus que eu fiz durante a pregação, no início da pregação, já era o bálsamo. Deus sempre manda o remédio antes. E eu vejo muita gente preocupada, mas é para se preocupar mesmo. É para você se preocupar, porque as coisas de Deus não são banais. As coisas de Deus não é uma coisa comum. As coisas de Deus são santas, são sagradas e todas elas têm um resultado. Deus tem as suas promessas. Por isso que nós lemos um texto base de Romanos 5,8 que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora eu posso tirar o óculos. Você está entendendo que se chegarmos na presença de Deus depois da morte, no grande dia do juízo, procurando respaldo nos 10 mandamentos, eu e você estamos condenados ao lago de fogo? Primeiro lugar, tem judeu aqui dentro? Então você não tem direito. Você não é nação escolhida de Deus. Você vai ter que ir lá, os homens vão ter que ser circuncidados, vão ter que tomar todas aquelas doutrinas que eles têm lá e não resbalar de nenhuma. Para que no dia do juízo final não seja achado falhas para mandar para o lago de fogo. Mas nós somos aquele povo estrangeiro que não tinha nem esse direito. A morte nos assolava. A morte era dona da nossa vida e da nossa própria morte, assim dizendo. Eis então que Deus olha para baixo e envia o seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Jesus vem à face da terra. Verbo vivo. O verbo se fez carne e entre nós ele habitou. E Jesus vem, e ele vem para fazer a vontade de Deus. O que Jesus vem? Ele vai lá no povo escolhido de Deus, adentra o território lá. Ele adentra o território, está lá, ele nasce, cresce, faz o que nós temos que fazer para ter compromisso diante de Deus. Se queremos ter o nosso nome escrito no livro da vida e um dia sermos chamados para julgamento.
que é descer as águas. Porque até hoje só um ser humano passou pela face da terra e não teve nenhum pecado. Jesus Cristo de Nazaré. Ele não precisava descer as águas, mas ele desceu o Rio Jordão e foi batizado nas águas para que nós tivéssemos ele como exemplo. Jesus Cristo começa seu ministério. O homem crucifica Jesus Cristo. O homem coloca o Filho de Deus debaixo de tormento. E não fica satisfeito até que ele dá o último suspiro. E o último suspiro para esses homens era: está consumado, simplesmente. Mas para aquele que tem a presença do Espírito Santo, para aquele que busca a salvação para a sua casa, para aquele que busca a direção de Deus, quando Jesus Cristo disse: está consumado, o seu coração grita: glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, santo e bendito é o Senhor, chegou a salvação até a minha casa. Que isso é o que está acontecendo na minha e na tua vida neste momento. Pode estar chegando hoje, pode ter chegado ontem, pode ter chegado há anos atrás, mas ela chegou porque Jesus Cristo na cruz do Calvário disse: está consumado. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus Cristo está à direita de Deus, a palavra diz. Quer dizer que Deus, Jesus. Aí nós podemos ver que houve um breve intervalo de 3 dias. Nesse intervalo de 3 dias, Jesus foi e retirou uma chave. A chave que levava medo ao ser humano. A chave da morte. Porque para a humanidade como nós, que não éramos povo escolhido de Deus, literalmente a gente podia dizer que a gente ia morrer e ia deixar de existir para sempre. Mas com o grito de consumado e a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, hoje Cristo nos livra da morte, da segunda morte. Ao homem é ordenado morrer somente uma vez e um juízo. Mas o diabo, que tinha a chave da morte e assolava as nações, a Bíblia diz que ele vem para matar. Ele mata uma vez o homem, rouba a sua alma, não é os seus bens, é a sua alma que é o seu mais precioso bem, e destrói. Mata, rouba e destrói. Destrói o quê? Destrói a essência, não existe mais. É uma morte, uma condenação e acabou para sempre. Jesus Cristo vai lá e tira essa chave da morte da mão de Satanás e diz: agora todo aquele que aceitar, todo aquele que se arrepender, todo aquele que seguir a vontade do meu Pai, este morrerá uma vez, mas ele não morrerá. É ali que ele começará a viver. Então eu tenho que voltar à história do avião. Estamos para pular sem nada, àquela altura. A gente sabe que nós somos obrigados porque alguém vai nos empurrar para fora e vamos ter que pular. Mas a gente sabe que pulando a morte é certa. Mas se colocarem a gente num avião, na porta, abre a porta de desembarque de mercadoria, bota um paraquedas em nós, e a gente salta, puxa o paraquedas, a gente sabe que a gente vai pousar lá embaixo suave e a gente vai sobreviver. Segundo a palavra de Deus do Velho Testamento para o povo hebreu, o povo que aceitava seguir os mandamentos de Deus, que era o povo escolhido, eles iam ser e eles foram julgados pela lei dada a Moisés. Mas era para eles.
Nós estávamos sem paraquedas, para você entender. Aí Deus olha para baixo, o que Ele faz? Ele manda para mim e para você um paraquedas? Não, Ele manda algo maior. Ele manda Jesus Cristo de Nazaré, para que quando a gente dê o pulo deste mundo para a eternidade, a gente chegue lá suave. A gente chegue diante do tribunal de Deus com um advogado. Que a gente chegue diante do tribunal de Deus com uma condição. A condição de ser aceito. A condição de a gente entrar lá. Porque nem isso era dado para mim e para você. Hoje nós podemos adentrar o tribunal de Deus. Os nossos pecados, diferentemente do Velho Testamento, quando nos arrependemos dele, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, quando ele disse consumado está, ressuscitou ao terceiro dia, estão perdoados. Eu sempre digo que bom que Jesus veio, porque eu me envergonho da minha vida antes de Jesus Cristo de Nazaré. E olha que eu não era lá grande coisa de ruim não, tá? Mas eu me envergonho, porque para Jesus não tem roubar um banco e roubar uma caneta como diferença. Roubo é roubo perante a lei. Se você roubou uma caneta ou se você roubou um banco, é roubo. Pode inventar a palavrinha que quiserem para mudar a palavra roubo. Continua sendo roubo. Podem fazer a enganação que quiserem segundo a vontade dos homens. Perante Deus vai continuar a ser a mesma coisa. Quantas vezes eu me policio e volta e meia escapa. Tem umas épocas que é pela misericórdia mesmo desse Deus. E agora estou usando de verdade porque preciso. Acontece uma coisinha, mas Jesus. Você já imaginou agora eu chego, não sou lavado no sangue de Cristo, eu chego lá diante, Deus vai olhar para mim no juízo final, vai dizer para mim, ó, tu usou meu santo nome em vão. Lago de fogo com ele. Hoje nós temos Cristo, nosso advogado, e através dele, esses erros que a gente faz estão sendo perdoados, desde que, aperta mais um furinho aí na cinta agora vai machucar um pouquinho, desde que a gente tome ciência e pare de praticar essa porcaria errada na nossa vida. Eu sei que o sangue de Jesus me perdoa, então eu vou continuar roubando sua canetinha. Não tem pecadinho, não tem pecadão, é só pecado. É pecado. Jesus perdoa? Sim. E ele volta de supetão e você não teve tempo para se consertar. Você vai chegar no tribunal, o que você vai receber? Qual é o salário do pecado? A morte. A segunda morte. Pode afrouxar as fivelas agora. Pode afrouxar a fivela. Jesus Cristo faz 2000 anos, ele já veio à face da terra. E ele disse que todos os que estavam cansados e oprimidos eram para chegar até ele, que ele ia aliviar o peso da sua vida. Os seus temores, os seus medos, as suas enfermidades e todas as maledicências que o mundo e Satanás e seus asseclas têm lançado por sobre a sua vida. Jesus Cristo passou diante de um jovem possuído por demônios e ele simplesmente disse, saiam dali. Jesus Cristo chegou a uma pessoa e disse, volte a ver. Jesus Cristo olhou para alguém deitado enfermo em seu leito e disse, toma teu leito, levanta, toma teu leito e vai-te. Só que depois de cada coisinha dessas ele dizia, não
peques mais. Para que o mal não volte de novo a te acometer. Nós vimos Jesus Cristo, nós aceitamos Jesus Cristo. Então nós estamos debaixo da graça, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo das boas novas, que é a salvação através de Cristo. Mas nós não podemos abusar da paciência de Deus. Porque daqui a pouco a gente vai abusar tanto da paciência de Deus que a gente vai pecar contra o Espírito Santo e contra esse não tem perdão. Deus perdoa todos os pecados? Perdoa. Mas na minha caixinha de promessa de Deus, que vai ser a nova, contra o Espírito Santo não tem. E se não tem perdão, quando chegar diante do tribunal divino, ele só vai apontar lago de fogo. Vamos mudar, inferno. Agora, eu ainda pergunto para você. Você ainda tem medo de morrer? Eu tenho dias que eu tenho que confessar para você que eu não tenho nenhum aperto, nenhum apuro, nenhuma dificuldade desse gênero. Mas conhecendo pela palavra de Deus e acreditando nela, eu fico imaginando o que tem daqui para lá. Esse pulo, esse salto que a gente vai dar com esse trampolim que é Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer assim, para a nossa vida. Ele é muito mais que isso, mas de uma maneira. Esse paraquedas que Deus nos deu, que é Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Eu fico imaginando chegando para o lado de lá, o que tem lá? Aí eu me pergunto muitas vezes, bem que eu podia ir. Bem que eu podia ir. Porque eu tenho vontade de estar lá. Eu quero morar no céu. Se você perguntar, todo mundo quer ir morar no céu, mas como é que você está olhando o céu? Como é que você olha o céu? Realmente você está sabendo o que vai ter para lá de lá? Eu sei que tem parênteses que a Bíblia diz: outras coisas não é reveladas para vocês, senão quando vocês estiverem comigo, diz Jesus. Então eu não sei, tem gente que pensa que vai ter 2 coqueiros com o nome da mesa, com o seu nome escrito aqui e aqui, uma rede de ouro e prata e diamantes e pedras preciosas, amarrada com uma cordinha de sabe sei lá o quê, e a pessoa vai ficar lá. Bom, eu te aconselho a fazer um teste aqui na terra disso. Você pega, não precisa ser coqueiro, nem uma rede de ouro, pega uma rede, amarra em 2 árvores ou no canto de uma casa, num triângulo, fica uma semana deitado lá sem levantar. Depois me diga se quando você for para o lado de lá, você vai querer ficar a eternidade toda balançando numa rede. Vamos pensar um pouquinho. Deus nos deu uma palavra que quer nos mudar. E só com uma parte da caixinha de promessa não vai funcionar. Nós temos que ter ela por inteiro. E eu estou dizendo que o medo que você tem de morrer é o que te mantém vivo. Então, o medo de você morrer aqui, está tranquilo. Está tranquilo. Você tem é que ter medo mesmo de morrer depois. A segunda morte. Essa você deve temer. O passo daqui para lá, eu sei, vai chegar um momento da dificuldade, nós estamos agarrados às coisas aqui, eu quero ficar aqui, a minha esposa quer ficar aqui, meus filhos querem ficar aqui, quer ficar todo mundo junto, eu quero ficar com a amada igreja quer ficar junto. Mas, amados, vai ter uma hora que a gente vai ter que largar. Uma hora Deus vem e recolhe algum de nós e vamos embora. Mas o que eu quero dizer para você é que você tem que sair daqui sabendo que o mediador já foi enviado. Jesus Cristo de Nazaré já veio por mim e por você. Ele quer te ajudar aqui? Sim. Ele vai te dar ajuda tremenda aqui que nem um homem pode dar? Sim. Mas Ele também quer te ajudar lá. Ele quer chegar diante do Pai quando o teu nome for chamado e Ele for o juiz. Hoje Ele está ali advogando
perdoando, trabalhando. Mas um dia nós vamos ter que dobrar nosso joelho na presença dele. E ele disse que quem teve vergonha de mim, eu terei vergonha dele. Aquele que me negou na terra, eu o negarei no céu. Está entendendo? O medo da morte não é o medo de morrer aqui que eu estou falando, é o medo de você morrer depois, para toda a eternidade. Porque Jesus Cristo veio para dar para mim e para você a eternidade toda com Ele. Jesus Cristo veio até nós para nos salvar literalmente para todo sempre. Eu não sei se o teu coração recebe isso, você pode soltar o cinto, botar fora o cinto agora, mas eu gostaria que você recebesse a seriedade da palavra de Deus, não levasse a palavra de Deus na tua vida como uma coisa leviana, porque é pecado e aborrece a Deus, e tem uma promessa de Deus para isso, e a promessa é para quem leva a palavra de Deus de qualquer jeito, é o inferno. Então você imagina se eu vou ter cliques na internet, você imagina se eu vou ter aumento na igreja por pregar isso? Sim, vou ter, porque vai chegar um momento, e esse momento já chegou, que as pessoas estão cansadas de palavra cheia de açúcar, porque o açúcar não resolveu mais nada na sua vida, e elas estão precisando de uma palavra dura, forte, que as chame para a razão, que faça mudar o caminho errado que se pegaram durante a trajetória, e retornem ao caminho de Deus, porque Deus disse, quando o povo se voltar para mim, eu me voltarei novamente para eles, e eu os terei como meu povo, e eles me terão como o seu Deus, e tudo que eles me pedirem, eu ouvirei, e o que for pedido em nome do meu Filho Jesus Cristo de Nazaré, eu atenderei. Fique no caminho de Jesus Cristo de Nazaré, para de andar nos caminhos do ímpio, para de andar nos caminhos do pecador, porque esses são caminhos, são viagens sem paraquedas. Ande com pessoas segundo a palavra de Deus, ande com as pessoas segundo a vontade de Deus, porque essas pessoas estão providas de paraquedas, e todo bom evangelista que nós temos que ser, eu e você, nós todos temos um paraquedas sobressalente, nós temos um paraquedas que se chama a palavra de Deus, e nós podemos dar às pessoas que estão aí fora, para que quando elas derem um pulo na sua vida, elas não venham a morrer, mas venham a ser ressuscitadas por Deus para um grande dia, o dia do grande banquete celestial, aonde o próprio Deus vai preparar para todo aquele que lá chegar. Desejo a todos vocês, que vocês tenham força de buscar esse Deus, força de alimentarem a vossa alma, o vosso corpo, o vosso espírito, a tal ponto de chegarem nesse banquete junto comigo, porque eu quero chegar lá em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a minha esposa quer chegar lá, meus filhos querem chegar lá, eu quero saber se vocês querem chegar lá. Então nós todos juntos vamos um dia lá na glória nos encontrar nesse grande e glorioso banquete que Deus vai nos preparar. Amém, igreja?